Nessa aula, vamos discutir sobre o que são os fluidos. Que fenômenos interessantes e úteis podemos compreender com o seu estudo? Eu sou o professor Ricardo Avelino, professor do Instituto de Física da Universidade Federal de Goiás. Vamos começar com a abrangência e relevância dos fluidos. A atmosfera do nosso planeta é um fluido. 2/3 da superfície da Terra também é um fluido. Na previsão do tempo, nós discutimos sobre frentes frias, tornados, correntes marítimas. No corpo, os fenômenos de respiração, circulação sanguínea, tudo isso envolve fluidos, naturalmente. Discutimos sobre pressão sanguínea. Aplicações tecnológicas. Eu elenquei aqui alguns sistemas de refrigeração. Você tem radiador, aparelhos de ar-condicionado e até mesmo uma usina nuclear, as usinas nucleares. E para esses sistemas de refrigeração funcionarem, você precisa de fluidos. No caso de usinas nucleares, para resfriar o reator nuclear, você usa água, um fluido, que aí é um processo termodinâmico. Pelo aquecimento da água, o vapor pode movimentar turbinas e gerar energia elétrica, assim como essas outras usinas, a usina eólica, o movimento do ar, os ventos, e da água, no caso de usinas hidrelétricas. Claro, existem muito mais exemplos que você pode imaginar, mas o que são os fluidos? Os fluidos são substâncias que, ao contrário dos sólidos, podem escoar, podem fluir. Nessa figura você vê os dois tipos de estados da matéria que os fluidos englobam, né, que são os líquidos e os gases. Eles têm essa característica de se ajustar aos limites de qualquer reservatório em que estiverem. Os gases preenchem todo um recipiente evacuado. Os líquidos, um volume, assume os contornos do recipiente em que se encontra. Essa característica de se conformar no reservatório está associada a essa característica que também define o que é um fluido. Eles não conseguem suportar uma tensão cisalhante, uma tensão de cisalhamento, que é uma tensão tangencial à superfície do fluido, mesmo que essa tensão seja muito breve, muito tênue. Bom, antes de falar sobre isso, deixa eu colocar os tipos de tensão que um corpo, seja ele o que for, sólido, líquido, gasoso, pode sofrer. A compressão, a tração, a flexão, a torção e a tensão de cisalhamento, que é o que nós estamos discutindo aqui. Um fluido, ele se deforma continuamente, ele se move, mesmo quando sob pequenas tensões de cisalhamento. Bom, como eles se movem sob tensões tangenciais, vamos inicialmente estudar os fluidos quando não há tensões tangenciais, ou seja, quando os fluidos estão em repouso. Esse campo do estudo se chama hidrostática, fluidos em repouso. Vamos discutir as propriedades dos fluidos antes de pensar numa dinâmica. Na hidrostática, as tensões são sempre normais a qualquer superfície no fluido. E essa força normal, por unidade de área, é chamada pressão.
A força normal por unidade diária é pressão. Eu vou definir pressão mais adiante, mas nesse contexto acho que já vale a pena colocarmos essas afirmações. Alguns fluidos podem demorar para se conformar aos contornos do recipiente, mas eles acabam o fazendo após um certo tempo. A essa característica damos o nome de viscosidade. Então você tem fluidos com diferentes viscosidades. E o que é isso? O que é essa característica? Ela é a resistência do fluido, das partículas do fluido, às tensões de cisalhamento. É a resistência ao escoamento. Então você tem aqui alguns exemplos, né? O ar, água, óleo, mel, piche. Todos esses fluidos, todos esses diferentes fluidos têm diferentes viscosidades. Isso a nossa experiência no cotidiano nos permite compreender. Existe um experimento interessante que você pode procurar sobre a gota de piche, onde é colocado um certo volume de piche para escoar, para formar uma gota. E essa gota demora meses, anos para gotejar. E no YouTube você vê em velocidade acelerada alguns vídeos sobre esse experimento. Algumas coisas atuais. Falando em viscosidade, existe esse conceito da superfluidez, né, viscosidade zero, em que o fluido não sofre perda de energia cinética. Porque essa viscosidade que nós comentamos, ela está associada a forças de atrito, né? E quando há viscosidade zero, você então não tem perda de energia cinética nesse fluido. Um exemplo disso é o condensado de Bose-Einstein. Outro aspecto atual são os ferrofluidos, que têm aplicações tecnológicas várias, devido ao seu efeito de um campo magnético, ou seja, é um fluido que tem partículas ferromagnéticas que podem ser guiadas usando o campo magnético. Agora vamos falar sobre algumas grandezas relevantes aos fluidos. Veja, em sólidos, as grandezas físicas são massa e força. Costumamos discorrer a respeito da massa e da força quando tratamos de sólidos. Em fluidos, essas grandezas continuam sendo grandezas importantes, claro, mas é mais útil tratar de outras grandezas, que é a massa específica e pressão. Por quê? Porque o fluido ele está contido num volume, ele tem um certo volume. Então, eu pensar numa massa dividida pelo volume, eu tenho a sua densidade, eu tenho a massa específica, que eu vou definir agora a seguir. A força ela está sendo submetida em uma determinada área. A isso atribuímos o nome de pressão. Essas grandezas são mais interessantes de serem investigadas quando lidamos com fluidos. Massa específica. Considere um pequeno elemento de volume, ΔV, de um determinado fluido qualquer, e massa ΔM. Esse pequeno elemento tem massa ΔM. Temos, portanto, que a massa específica é a razão ΔM por ΔV. Para a massa específica uniforme, ou seja, para um fluido homogêneo, você pode substituir o ΔM pela própria massa e o ΔV pelo volume do fluido como um todo. Trata-se de uma quantidade, uma grandeza escalar, naturalmente, e a unidade no sistema internacional é o quilograma por metro cúbico. Também é usado grama por litro, e se você vê, olha essa continha, 1 quilograma por metro cúbico, são 1000 gramas, 1 metro cúbico tem 1000 litros, 1 metro cúbico, pensa, uma área de 1 metro por outro metro, altura de 1 metro, isso contém 1000 litros.
Então isso naturalmente também é grama por litro. Algumas massas específicas de algumas substâncias ou objetos. Você vê que o espaço interestelar ele tem uma massa específica de 10 a menos 20, todas as unidades aqui, todos os valores em quilograma por metro cúbico. O melhor vácuo em laboratório é 3 ordens de grandeza pior do que isso, mas é um vácuo ainda assim bem relevante. O ar a 20 graus Celsius e a 1 atm de pressão, ou 50 atm de pressão, 50 vezes maior a pressão, ele tem uma massa específica de 1,21 e 60,5 respectivamente, ou seja, sob pressão você consegue colocar muito mais massa no mesmo volume e ele sofre uma compressibilidade considerável. Você tem o gelo, você tem a água, aí essas grandezas já são da ordem de 10 a 3. 10 a 3. Água, água, água do mar e sangue. Agora você vê, eu também tenho água a 20 graus Celsius, 20 e a 1 e a 50 atm de pressão. A capacidade de compressão da água é muito menor do que a de um gás. Tá? Ou seja, você aumenta em 50 vezes e você aumenta a pressão muito pouco. 10 a 3. Outras substâncias. Aqui alguns sólidos, ferro, mercúrio, a terra, também 10 a 3, mas agora você tem um fator aqui mais próximo de 10, ou seja, praticamente 10 a quarta essas densidades aqui. O núcleo do Sol é 10 a quinta, o núcleo de urânio já vai a 10 a 17, tá? E o núcleo de estrelas de nêutrons 10 a 18, uma ordem de grandeza maior. Agora uma curiosidade em física de neutrinos, né? Eu sou físico de partículas, trabalho com isso e trabalho nesse experimento DUNI, que é um experimento para detectar neutrinos. Não vou contar a história do experimento, isso fica para um outro momento, mas nós fazemos uso de argônio líquido para detectar neutrinos. E esses detectores serão colocados em cavernas subterrâneas a 1,5 km de profundidade. O motivo disso é blindar dos raios cósmicos que fariam um ruído muito grande no sinal que são os neutrinos que desejamos detectar. Pois bem, usaremos argônio líquido e uma quantidade de 40 quilotoneladas. Você sabe o que é uma tonelada? Aqui são 40 mil toneladas. E para ele se liquefazer, para que ele esteja no estado líquido, você precisa de criostatos. Você precisa de um sistema de criogenia para mantê-lo a 88 Kelvin, que é 185 graus Celsius negativos. Muito bem, o argônio é um gás nobre, tal como o hélio, o neônio, etc. Ele corresponde a 1% da atmosfera da Terra. A densidade do ar é de 1,28 gramas por litro. E a densidade do argônio gasoso é de 1,784 gramas por litro. Então eu pergunto, quem é mais pesado? Claro, o argônio gasoso é mais pesado. Eu tenho mais massa no mesmo volume. Pois bem, dentro de uma caverna, se houver o vazamento de argônio líquido do criostato, o que pode acontecer? Veja que interessante. O argônio líquido, fora do criostato, vira um gás. O argônio, agora gasoso, que mesmo gasoso é mais pesado que o ar, ele ficaria embaixo e expulsaria o ar. Se você estiver trabalhando lá embaixo no detector, você morreria. Ou seja, veja a importância de se conhecer uma propriedade tão simples
como essa, um conceito mais elementar de fluidos, que é a densidade. Vamos agora a outra grandeza importante de ser investigada, que é a pressão. Se a força F exercida sobre uma área plana A é uniforme, a pressão é definida como força dividido pela área. Então, como eu disse antes, a pressão é a força em unidades de área, ou seja, dividido pela área. E é a força normal a essa área. Trata-se, portanto, de uma quantidade escalar. Ela não tem uma direção. Isso não é um vetor. A unidade no sistema internacional é o Newton por metro quadrado. Veja, Newton por metro quadrado, e isso é denominado de Pascal. Para você ter isso mais memorizado, é só você ver que 1 Pascal é igual a 1 Newton pelo metro quadrado. Outras unidades existem, e uma conversão importante que você tem que ter em mente é que no nível do mar, aqui na Terra, a pressão atmosférica é de 1 atm. E 1 atm é 10 a quinta Pascal. 1,01, 10 a quinta Pascal. Tá? E isso equivale a 760 torr. Ou seja, 1 torr é 1 atmosfera dividido por 760. Isso está associado ao milímetro de mercúrio. Não é igual, mas está associado a ele. Tem outras unidades, como bar, PSI. Algumas pressões importantes, né, de termos em mente. No centro do Sol, você tem uma pressão de 10 a 16. No centro da Terra, são 5 ordens de grandeza menor, 10 a 11. Você vê aqui em fossas oceânicas profundas, você chega a 10 a 8. Veja que a pressão aqui, tudo é Pascal, a pressão aqui na superfície da Terra, no nível do mar, é 10 a quinta. Em fossas oceânicas você vai para 10 a oitava. O pneu de um automóvel já é 10 a quinta, só que com fator 2, e um vácuo no laboratório chega a 10 a menos 12 a pressão, bem baixinho. Ok. Analisando essa expressão da pressão sendo igual à força pela área. Para uma dada força F, quanto menor a área A, maior será a pressão. Então veja, esse faquir em cima dos pregos, ele está, apesar de que cada ponta do prego tem uma área pequena, mas ele, usando muitos pregos, ele fica em cima de uma área maior, né? E com isso ele tem o efeito contrário do que eu disse aqui, aumenta-se a área e com isso a pressão é pequena. Pressão pequena a tal ponto de não conseguir perfurar, a ponta dos pregos não conseguem furar a pele do faquir. Uma característica que já quero colocar, apesar de que quantitativamente faremos adiante. A pressão ela pode variar em diferentes posições de um fluido. Veja essa situação em que você tem a interface ar-líquido, que é o que eu vou chamar de nível 1, e você tem o nível 2. No nível 1 você tem a pressão atmosférica P0 e no nível 2 você tem uma pressão P. Esse nível 2 está a uma profundidade H. Né? Então, se aqui o y é igual a 0, aqui é um y igual a menos H. Em um fluido em repouso como esse, a pressão ela varia com a profundidade. E isso nós sabemos pela nossa experiência do cotidiano. Basta você mergulhar numa piscina, numa lagoa, no mar, você sente um aumento de pressão nos seus ouvidos. E isso se deve ao peso do fluido.
a esse peso do fluido. E outra característica que a gente consegue perceber é que em qualquer ponto nesse nível, ou seja, se eu fizer qualquer deslocamento horizontal nesse nível, a pressão é a mesma. Não há variação por conta de eu fazer uma variação horizontal, na posição horizontal. Mas sim, há uma variação se eu fizer uma mudança na minha posição em Y, na vertical, na profundidade. Vamos discutir agora um exercício que ele é relativamente simples, bem simples, e ele traz uma certa confusão que é muito interessante para depois podermos esclarecê-la. Considere uma sala que tem uma certa comprimento, uma certa largura e uma certa altura. E a pergunta é, dentro dessa sala, claro que eu tenho o ar contido nessa sala, e eu quero saber qual é o peso do ar nessa sala, se a pressão do ar é de 1 atm. 1 atm, ou seja, eu estou no nível do mar. Claro, o peso do ar é mg. O peso do ar é mg. A massa m, a gente já discutiu que no lugar de eu falar em massa, é mais interessante eu falar em massa específica e volume. Então, se a massa específica é a massa dividido pelo volume, a massa ela é ρ, massa específica, vezes o volume. Então, o meu peso, que é mg, eu posso colocar a massa como sendo esse parênteses aqui, que é a massa específica vezes o volume, vezes g. Colocando valores, ρ é a massa específica do ar, é de 1,21 kg por metro cúbico. O volume é esse parênteses, com essas medidas que foram dadas no enunciado, vezes g, 9,8 metros por segundo. Aqui você veja que eu tenho metro cúbico do volume, que vai cancelar com esse metro cúbico, e vai ficar só quilo. E eu vou ter quilo vezes metro por segundo ao quadrado, que é a unidade de força, é o Newton no sistema internacional. Calculando esses valores, eu tenho que essa força é aproximadamente 420 newton. Ok, façamos uma outra consideração. A pergunta agora é, qual é a intensidade da força que a atmosfera exerce sobre o piso da sala? Ou seja, toda a coluna de ar acima do piso da sala exerce que intensidade de força? Força é igual a pressão vezes a área, né? Porque definimos a pressão como sendo a força dividido pela área. Eu tenho a pressão de 1 atm que foi dada, né? Essa pressão de 1 atm que foi colocada aqui, nessa questão anterior, ela só foi útil para me dizer qual é a pressão para eu olhar na tabela a densidade do ar. Agora, nessa questão, o valor de 1 atm vai ser usado aqui na pressão e vou multiplicar isso pela área do piso da sala, que é 4,2 vezes 3,5 metros. Então veja, eu coloco 1 atm, só que atm não é unidade no sistema internacional. 1 atm é igual a 1,01 a quinta pascal. Então eu coloco um fator de conversão, né? O atm corta com atm, vai sobrar só 1,01 a quinta pascal vezes a área, 3,5 metros e 4,2 metros. Pascal é Newton por metro quadrado, vai cortar o metro quadrado com esse metro quadrado, vai sobrar só Newton. Ok, em termos de unidade está perfeito. E o resultado é esse. Eu vou ter uma força de 1,5 vezes 10 a sexta Newton. E por fim, qual é a intensidade da força que a atmosfera exerce, agora não sobre o piso da sala, sobre o alto da cabeça de uma pessoa. O alto da cabeça de uma pessoa. Acho que isso vai dar uma ideia melhor do que representa esse número. Isso aqui é um número grande, mas não fica tão palpável.
Mesma coisa, força é igual a pressão vezes a área. Já coloquei que a pressão de um atm é igual a isso em termos de Pascal, e eu estou fazendo uma estimativa que a área da cabeça de uma pessoa é de 15 centímetros por 15 centímetros. Grosso modo, um valor aproximado apropriado. E isso resulta em 2,3 vezes 10 a terceira Newton. 2.300 Newton. Eu te pergunto, isso é muito? Veja, é o peso de uma massa de aproximadamente 230 quilogramas. 230 quilogramas na cabeça de uma pessoa. E essa força se deve ao peso da coluna de ar que está acima da cabeça da pessoa e se estende até o limite superior da atmosfera terrestre. Então, é um exercício simples, fácil, mas ele gera esse certo desconforto de você imaginar que você suporta 230 quilos na sua cabeça. Sendo que se você colocar um saco de 10 quilos na sua cabeça, você vai sentir muito esse peso de 10 quilos. Aí você pensa um pouco, eu já consigo suportar 230 quilos naturalmente, só 10 quilos a mais, por que eu sofro com esses 10 quilos a mais? Essa aqui é a confusão que eu queria despertar, porque esse raciocínio pode ser enganoso. Eu estou de fato carregando um peso de 230 quilos na cabeça? Veja, a pressão é uma grandeza escalar, e ela é consequência da colisão das moléculas do fluido com todas as superfícies de contato em todas as direções. A vida dos seres humanos ela foi desenvolvida nesse contexto, sob essa pressão. Então, a pressão interna do nosso corpo, ela contrabalanceia, ela compensa a pressão atmosférica externa. Outros seres suportam pressões muito maiores, como nas grandes profundezas oceânicas. Né? E nós, que estamos acostumados a essa pressão atmosférica, se vamos para uma altitude elevada, começamos a sentir, a sofrer, porque estamos numa pressão atmosférica externa muito pequena, muito diferente, ou um tanto quanto diferente da nossa pressão interna. E aí podemos ter problemas de sangramentos e outras coisas. Pois bem, então agora vamos falar sobre fluidos em repouso. Considere um tanque no qual um certo volume de água está contido num cilindro imaginário com base horizontal de área A. Então, pensa aqui um cilindro, não precisa ser um cilindro, pode ser um paralelepípedo, mas que tenha uma base A, tanto nesse nível 2 quanto no nível 1. O fluido ele está em equilíbrio. Existem, portanto, 3 forças atuando sobre o cilindro. Existe uma infinidade de forças atuando sobre o cilindro, claro. Mas, como eu já disse, não vamos lidar com forças de cisalhamento, ou seja, qualquer força na horizontal, ela está sendo compensada por uma outra força que mantém o fluido em equilíbrio. E também ele está em equilíbrio com relação a essa posição vertical, as forças normais à superfície A. Então eu vou colocar as 3 forças principais que estão atuando nessa direção, que é a força gravitacional, mg, é o peso desse volume imaginário, que age sobre a água no cilindro, onde m é a sua massa. Eu tenho a força F1, que age sobre a superfície superior. E eu tenho a força F2, que age sobre a superfície inferior. Como eu disse para vocês, a pressão é uma grandeza escalar, mas a força não.
Então, como isso está em equilíbrio, F2 é igual à soma de F1 e mg. Muito bem. F1, força é igual a pressão vezes área. Então, F1 é igual a pressão no nível 1 vezes a área. F2 é igual a pressão no nível 2 vezes a área. E massa é ρ vezes o volume, sendo que o volume é a área vezes essa diferença de profundidade, y1 menos y2. Aqui é a escala 0, então y1 é um valor negativo, y2 é um valor mais negativo ainda, de tal forma que y1 menos y2 é um valor positivo. Substituindo esses valores nessa expressão, você vai ter P2 vezes A igual a P1 vezes A mais ρ vezes a altura vezes, quer dizer, a área vezes a altura vezes o G. Cancela as áreas e eu fico que P2 é igual a P1 mais esse incremento ρg vezes a altura. Usando essa expressão que acabamos de encontrar para essa situação em que o nível 1 é a própria interface ar-líquido e está na escala que nós construímos aqui, y igual a 0, e o nível 2 está aqui embaixo com uma pressão P, aqui é P0, a uma profundidade H. Ou seja, nessa notação, passando para a situação desse problema, y1 no nível 1 é igual a 0, y2 é igual a menos H, que é essa altura, P1, a pressão no nível 1 é a pressão atmosférica P0 e P2 é a pressão P. Fazendo essas substituições, eu tenho que P vai ser igual a P0 mais ρgH. A pressão em um ponto de um fluido em equilíbrio estático depende da profundidade desse ponto, mas não da dimensão horizontal do fluido ou do recipiente. É isso que está sendo visto por essa expressão. A minha pressão numa determinada profundidade ela é igual à pressão atmosférica mais esse incremento que se deve à massa do fluido acima desse nível. Muito bem. Vamos fazer esse teste aqui do livro do Halliday, em que são apresentados 4 diferentes recipientes com determinado fluido, azeite, e é solicitado para que nós ordenemos de acordo com a pressão na profundidade H, da maior para a menor. Qual é a maior pressão para a menor pressão? Claro, nesse nível aqui, dessa linha tracejada em cima, a pressão é a pressão atmosférica P0, e nessa profundidade eu estou numa pressão P, e como já vimos que a única coisa que importa é a altura do fluido, dado que a densidade é a mesma, dado que eu estou no mesmo planeta para todos os 4 recipientes, então a resposta é que todos estão empatados. Muito bem, agora o exemplo do mergulhador que morreu. Um mergulhador, numa piscina, inspira ar do tanque para expandir totalmente os pulmões antes de abandonar o tanque, a uma profundidade L. Então ele está a uma profundidade L, ele inspira o ar do tanque para expandir, para encher seus pulmões totalmente, antes de abandonar o tanque e nadar para a superfície. Ele ignora as instruções do instrutor e não exala o ar durante a subida. Ele não solta o ar à medida que ele sobe. Ao chegar à superfície, a diferença entre a pressão externa, a pressão atmosférica, a que está submetido, e a pressão do ar em seus pulmões é 9,3 kPa.
9,3 kPa. A pergunta é, de que profundidade ele partiu? Ele morreu? Bom, que morreu, morreu porque no enunciado eu já falei que morreu. Então a pergunta importante é, de que profundidade ele partiu? Como já sabemos, a pressão é igual à pressão atmosférica mais esse incremento. Ou seja, se eu fizer a pressão menos pressão atmosférica, P menos P0, vou chamar isso de ΔP, isso é igual a simplesmente ρGH. E é isso que foi dado no enunciado. A diferença com relação à pressão atmosférica é 9,3 kPa. A isso nós chamamos de pressão manométrica. É a diferença entre a pressão absoluta e a pressão atmosférica. Lembrando que a pressão atmosférica é de 10 a quinta pascal, que significa aproximadamente 100 kPa. E o ΔP é 9,3, ou seja, 9% da pressão atmosférica. A altura, H, é o L, que foi colocado, que é o que nós queremos saber. ΔP é isso, como já foi dito. E o ρ, a densidade da água, é de 998 kg por metro cúbico. Muito bem, então eu repito aqui, ΔP é igual a ρGH, colocando o L, e isolando o L, eu tenho que L é igual a ΔP dividido por ρg. ΔP é 9.300 pascal, ρ é esse valor, e G. Né? Pascal é Newton por metro quadrado. Tá? E veja que aqui eu tenho quilo vezes metro por segundo quadrado, que é Newton. Então, esse Newton de baixo vai cortar com o Newton de cima. Então, eu vou ter aqui uma coisa que é 1 sobre metro quadrado e aqui embaixo 1 sobre metro cúbico. Então, fazendo essa divisão, eu vou ter, no final das contas, metro, que é a unidade correta. Substituindo os valores, eu vou ter que o valor de L, o valor da profundidade, é de apenas 0,95 metros. 0,95 metros. Ou seja, menos de 1 metro. Menos de 1 metro. A profundidade de apenas 1 metro, entretanto, a diferença de pressão de 9,3 kPa é suficiente para romper os pulmões e morrer. Tá? Bom, um outro exercício. Eu tenho um tubo em forma de U que contém dois líquidos e eles estão em equilíbrio estático. No lado direito, eu tenho água, com massa específica ρ da água, que já sabemos esse valor. E no lado esquerdo existe óleo, de massa específica desconhecida, ρx, quero descobrir quem é. Os valores das distâncias são esse L, que é da interface até essa interface do líquido com o ar, é L, e dessa interface até essa outra interface a distância é D. Bom, no ramo direito, eu tenho que a pressão nesse nível, que eu vou chamar de P da interface, que é essa interface aqui, mas é nesse nível, ela é P0, claro, eu tenho uma pressão atmosférica, mais a pressão devido a essa quantidade de água, que é ρgL, ρ da água. E o L, que é essa altura aqui. No ramo esquerdo, eu tenho que nesse nível, a pressão da interface é igual a P0 mais ρ do x, ρ do óleo, ρ de x, vezes G, vezes essa distância daqui até aqui, que é L mais D. Bom, igualando essas duas expressões, eu vou poder cancelar esses dois P0 e eu vou ficar com esse termo igual a esse termo. Claro, posso cancelar depois disso o G e isolando para ρ de x, eu vou ter que ele é igual a ρ de A vezes L dividido pelo L mais D. Bom, L é 135 milímetros.
D é 12, pouco. Né? Então eu tenho uma coisa que é 135 dividido por 147,3. Essa razão é menor do que 1. Ou seja, a densidade do óleo vai ser igual à densidade da água vezes uma coisa que é menor do que 1. Ou seja, vai ser menor do que a densidade da água. E esse resultado, ele independe da pressão atmosférica e da gravidade G. Só depende da densidade do outro fluido e dessas distâncias. A rigor, eu deveria considerar também essa diferença desse lado para esse, em que eu tenho esse D, que eu tenho ar, né? Porque P0 é nesse nível, igual a esse nível. Mas a densidade do ar é de 1,21 gramas por litro, né? Ou quilograma por metro cúbico. Então, comparado com isso, que é de 998 kg por metro cúbico, isso é desprezível. E realmente dá para você fazer a verificação, se você considerar mais um termo aqui, no ramo direito, e você vê que é bastante desprezível. Bom, você pode fazer essas contas substituindo esses valores e encontrar o ρ de x. E a explicação então é a seguinte: o lado esquerdo ele fica mais alto que a água do direito, né, porque a massa específica do óleo é menor que a da água. Né? Ambas as colunas de fluidos produzem a mesma pressão Pint na interface. Para finalizar, eu quero discutir como medir pressões e vou apresentar o barômetro de mercúrio. Ele é usado para medir pressão da atmosfera. Então veja, eu tenho um tubo em que eu posso colocar mercúrio e virar esse tubo num outro recipiente. Uma parte do mercúrio que está no tubo vai escoar para esse recipiente e eu vou ter um espaço vazio aqui nessa coluna, nesse tubo, em que eu vou ter apenas vapor do mercúrio. Eu não vou deixar ar entrar. Né? E esse vapor de mercúrio tem uma pressão pequena, mas que eu posso desprezar. Então, usando a expressão que nós deduzimos e usando esses valores em que eu tenho no nível 1, que é onde eu arbitrei que vai ser o y igual a 0, a pressão P1 é a pressão atmosférica, P0, e no nível 2 eu tenho um y que é H, é a altura H, e a pressão nesse nível é 0 aqui dentro, é 0. Tá, fazendo essas substituições, aqui sendo 0, o P1 sendo P0, esse valor que seria negativo vai passar para o outro lado, fica positivo, vai ser ρGH, o ρ do mercúrio. Tá? Então veja, para uma dada pressão atmosférica, a altura da coluna de mercúrio, H, ela vai variar, ou seja, para uma dada pressão, a altura H ela vai variar com o G, que é a gravidade, e se você está então desculpa. Se você está na Terra, então G tem o valor conhecido na superfície da Terra, né? E com a massa, a altura H também vai variar com a massa específica ρ, né, para uma dada pressão atmosférica, que é o que você quer medir. E essa massa específica ρ, ela pode ter uma dependência com a temperatura. Ou seja, você não só pode usar essa estrutura como um barômetro, como para medir pressão, como você também pode calibrar para construir um termômetro. Bom, vem uma pergunta, né? Se eu mudar a forma do tubo, né, o que acontece? Aqui tem um outro tubo que é a mesma altura H, no nível que você obtém, e você conclui que a física é a mesma
Então o barômetro mais sofisticado, ele vai fornecer a mesma leitura, né? O que importa é a distância vertical H entre os níveis de mercúrio. Bom, o resumo da ópera dos fluidos é que nós vimos uma introdução introdutória, discutimos grandezas importantes como a massa específica e a pressão, discutimos fluidos em repouso e como medir pressões, né? O que não vimos ainda, mas queremos ver, é o princípio de Pascal, princípio de Arquimedes, fluidos ideais em movimento, ideais sem viscosidade, e a equação de Bernoulli. Bom, eu agradeço a atenção, espero que esse material tenha contribuído para o seu estudo de fluidos, e para assistir outros vídeos, se inscreva nesse canal e, se possível, indique se gostou e sinta-se encorajado, estimulado a fazer comentários e sugestões de temas, etc. Muito obrigado.